Olá! No Perguntas e Respostas de hoje, o 002, eu vou responder essa seguinte pergunta: como a obesidade é definida do ponto de vista da bioquímica? Então, antes da gente entrar direto na resposta dessa pergunta, essa pergunta de fato não é uma pergunta que os pacientes costumam perguntar, mas é um tema que é um tema introdutório que de fato a gente tem que saber um pouquinho mais. Então, a gente tem que pensar no nosso corpo. Então, uma única pessoa, ela é um organismo. Esse organismo ele é vivo, então ele está em mudanças constantes. Então a gente tem o organismo, esse organismo é feito de sistemas de órgãos, os órgãos de tecido, os tecidos de células e as células de moléculas. Então as coisas, elas de fato, elas são vivas. A todo momento nosso corpo está sofrendo mudanças. Então a gente não pode pensar no corpo humano como uma coisa estática, algo rígido. Daí a importância do que eu trouxe para vocês lá no 001, de falar em relação que o corpo humano a gente não pode interpretar ele ou querer que ele seja uma ciência exata, tá legal? Então vamos lá. Em relação à obesidade, a obesidade é uma doença crônica, ou seja, é uma doença que ela se desenvolve ao longo de um determinado período. Ninguém num dia está com peso adequado e no dia seguinte desenvolve um quadro de obesidade, tá bem? Então, vamos colocar essa questão que é uma doença crônica. Em relação à doença, é uma doença que a gente fala que é uma doença multifatorial. Então, não tem um único fator que causa a obesidade. Além de ser multifatorial, ela é caracterizada pela disfunção do tecido adiposo, ou seja, a pessoa ela tem uma quantidade maior de massa de gordura e essa massa de gordura, esse tecido adiposo, ele está num processo de disfunção, ou seja, ele não está funcionando de forma adequada, tá bem? Vamos lembrar lá rapidamente em relação à célula do tecido adiposo, que é o que a gente chama de adipócito. Quando a pessoa começa a ganhar peso, ela começa a ter esse acúmulo de gordura, esses adipócitos eles passam pelo processo que a gente chama de hipertrofia, ou seja, eles aumentam de tamanho. No segundo momento, se essa pessoa continua ganhando peso, esses adipócitos eles começam a se multiplicar. Então, vamos supor, a pessoa tinha um exemplo, tá? Tinha 5. Esses 5 eles estão grandes, estão cheios de gordura. A partir daí, começa um estímulo para que possa ser criados novos adipócitos. Então, de 5 vai para 10, para 15, para 20. E aí é como se esses adipócitos, basicamente, eles fossem células responsáveis pelo armazenamento de gordura. Tá legal? Em relação à disfunção do tecido adiposo e também da regulação do peso corporal, a gente tem uma série de mecanismos que são responsáveis pela essa regulação do peso corporal. Então, a gente tem isso de forma natural no nosso corpo, né? Se a pessoa tiver um bom metabolismo, se as coisas estiverem funcionando de forma correta, ela consegue isso. Vamos supor, ela teve uma alimentação ali por uma semana que comeu algo diferente do cotidiano, ganhou peso. O próprio corpo identifica esse ganho de peso, esse ganho de massa de gordura e começa a trabalhar para que a pessoa, a partir de diferentes mecanismos, tais como o aumento da saciedade, a diminuição da fome, essa pessoa volte ao seu peso inicial e ela perca aquela gordura que ela ganhou naquele período curto. Tá? Então a gente tem esse mecanismo de regulação do peso corporal. Se ele funcionasse bem em todas as pessoas, ninguém de fato teria a obesidade. Em relação à repercussão, a gente tem repercussão que a gente fala repercussões hormonais, repercussões inflamatórias e repercussões metabólicas sistêmicas, tá bem? Então, a obesidade de fato não é algo simples, é algo que a gente precisa ter uma atenção e tem que ter um olhar diferente. Espero que tenha ficado claro para vocês. Até o próximo, um forte abraço.